Olá, pessoal! Iniciamos a nossa entrevista com artistas e afins, e a nossa entrevistada de hoje é uma artista plástica que trabalha com diversas mídias, e a sua pesquisa atravessa a fenomenologia, passando por assuntos de natureza profunda, no desejo de cartografar e reconhecer estados internos e externos e relações da psique humana com uma paisagem que transmuta. Ela tem pós-graduação em artes visuais pela UP e fez residência artística em Berlim, na Bethanien House, e algumas residências independentes também, como na ilha de Superagui, no Paraná, e na Amazônia do Acre, quando ela ficou imersa com a etnia Runi Kuin. E já participou de inúmeras exposições individuais e coletivas, e também já participou de livros publicados. E hoje a gente vai conversar sobre a sua última publicação, que é um livro de artista, e que é intitulado Amboaê Superagui, e foi lançado pela editora Medusa, pela Lei de Incentivo da Fundação Cultural de Curitiba. E nós estamos aqui com a Janete Anderman. Janete, que alegria ter você aqui. Realmente estou muito feliz. Acho que você tem um trabalho bastante importante nesse âmbito das artes visuais, né, que conecta bastante o seu ser com o desenvolvimento do seu trabalho também. E estou bastante curiosa para ver o que você tem para falar aí sobre o seu livro. Então, Ai, que legal. Primeiro, eu quero agradecer, né, o convite. Acho que falar sobre o trabalho é sempre uma oportunidade, né, da gente sempre se conectar cada vez mais mesmo com o que está fazendo. E, enfim, pensando numa linha que nem sempre existe, né? Até foi isso que aconteceu com o livro, porque é um projeto que eu tenho desde 2012 e eu não sabia, né, o que ia acontecer com ele, não sabia qual seria o resultado dessa imersão em Superagui, e uhum, acabou que eu consegui, pela lei de incentivo, transformar essa imersão num livro, né, um livro uhum, de artista. Tem apenas 200 cópias, então é legal chamar de livro de artista, mesmo que eu use, né, uma linguagem de leitura mesmo, né? Tem a leitura, tem a literatura e a fotografia também, né? Presente no livro, que foi inclusive o que a fotografia fez com que eu adentrasse mesmo essa comunidade, né? Foi a minha desculpa entendi. para entrar na comunidade. Eu fui em 2013, era um projeto de. Começou em 2012, mas quando eu fui mesmo fazer o projeto foi em 2013. Eu tinha acabado de me pós-graduar, quer dizer, eu estava fazendo a pós-graduação, né, na UP, e Uhum, orientada pela Mila Jung, uhum, maravilhosa, né? Eu comecei a estudar a estética relacional do Bourriot, uhum, também pela Cláudia Zimmer, que ela tem uma publicação o nome é Meia Paisagem Meia, algumas considerações sobre o semivisível. E falando de novo pela linearidade, né, demorou tanto tempo para isso se tornar o que é agora, né, que é o livro, uhum, que eu acabei até saindo da fotografia, fui para outras mídias, né? E fui até para pintura. E inclusive na pintura também quando eu trabalho com cartografia, né? Eu vou para esse lugar do semivisível também. Então eu consegui fazer essa conexão, né? De uma mídia para outra, né? Fotografia para pintura. E daí, quando eu estava lá em Superagui, então, eu mandei um pouco antes, uns 2 meses antes, eu mandei uma carta para a escola municipal pedindo para fazer para dar aulas de fotografia com as crianças locais, né, na escola municipal. Então, uhum, eu peguei algumas crianças, eu peguei a turma do quinto ano de lá e a gente teve vários encontros, eu pausava uma vez por semana, né? Totalizou um mês de imersão, mas como eu tinha o Aires pequeno, que é meu filho, eu ia e uhum, voltava, com ele, inclusive, ele participou.
de tudo, assim. Por isso é muito, para mim, é muito, muito, muito importante esse projeto, assim, porque hoje, assim, sendo mãe, né, eu olho para trás e penso, nossa, como eu tive coragem de fazer isso com uma criança, ele tinha 1 ano e pouquinho na época. Mas foi Coragem maravilhoso, e assim, energia também. Coragem e de energia também, né? coragem e energia. Acho que a energia é importante dizer do que a coragem, mas é que como para chegar em Superagui você precisa atravessar, né, algumas horas de barco. Uhum, Tem várias pessoas que me falaram, nossa, você foi muito corajosa, né? Eu não, eu me dei pela aventura mesmo, né? uhum, E não fiquei pensando em nada negativo. E só na experiência que seria, inclusive para ele, né, viver isso com a mãe sim. dele. Bacana. E, né, então eu tenho muito carinho assim por esse projeto e sou muito grata assim por ter conseguido voltar para ele, né, porque já estava engavetado, eu já tinha conseguido tentado algumas leis de incentivo para publicar, e daí aconteceu de passar ano passado no mecenato. Inclusive, eu agradeço muito uma amiga minha de infância também, né? Eu falo muito da infância no livro. E Uhum, também tem essa história da minha amiga de infância que conseguiu escrever para mim, que é a Tassi, e daí ela escreveu da forma correta, né? Que a gente sabe que mesmo aprendendo essa forma correta, existem algumas coisas que tem que acertar ali, né? Para passar em projeto. sim. E E o que mais? livro, esse livro, como que ele é, Janete? Ele como uma espécie de retrato dessa sua vivência em Superagui? E tem, imagino que tenha bastante imagens e tem texto também, ou são só imagens que tem ali dentro? Então, aí eu conto exatamente isso que eu estou te contando, assim, claro que em outras palavras e algumas coisas eu não contei, né, obviamente, a gente Uhum, fez uma edição, mas eu pego, quando eu escrevi o projeto lá atrás, eu já fiz um diário, né, de artista, então uhum, eu fiz esse diário. Então a gente resolveu chamar de Diário da Artista, mas ele, ao mesmo tempo, ele conta várias coisas sobre a ilha. E o que me deu ficou mais bonito, assim, é que eu tenho um encontro com o Caiçara, já adulto, aqui em Curitiba, inclusive, não foi nem lá, que por coincidência, assim, encontrei ele e a gente começou a conversar e ele me contou que tinha sido criança na Ilha das Peças, em Superagui. E ele, super conectado com a ancestralidade dele, ele me conta tudo. Assim, eu faço uma espécie de entrevista com ele e ele me conta tudo o que ele sabe. Assim, então tem essa conexão bem importante no livro, né? E que eu acabo transcrevendo. E algumas experiências minhas que vão mais para esse lado onírico mesmo, que as imagens acabam até ilustrando. Eu não gosto de falar que elas são ilustrativas, até coloquei elas no final do livro, uhum, mas porque também para mexer com a imaginação, né, do leitor uhum, e, e despertar curiosidades, assim. E, mas as imagens são resultantes do processo de pinhole mesmo, né? Então, por isso que elas são semivisíveis, assim, elas não são completamente nítidas, o que uhum. também, né, leva para esse campo mais do onírico. E foram os resultados com as crianças, né, a pinhole. Eu tenho também, a gente faz uma espécie, a Mariana Barros tem uma participação no livro, a gente era muito amiga, ainda somos, né, mas estava muito unida pela questão da maternidade na época, e ela foi comigo no final de semana, e daí a gente faz uma espécie também de performance na praia deserta, assim. E eu vou costurando um pouco com poesia, um pouco com imaginação.
e esse resultado daí são pinhole também. Então, todas as imagens que eu coloquei, elas são resultado de uma experiência mesmo, né? Tanto que eu relato no livro que algumas imagens não deram certo, eu não testei muito, assim, eu fui fazendo o que eu tinha, como eu estava com o Aires também, né? Você falou da energia, né? Eu tinha que ir costurando também o meu ser professora ali dessas crianças, né? Professora de fotografia. Então é uma aventura, assim, uma experiência mesmo, eu diria, ali, né? Uhum. E vai sendo costurada, embalada pelas ondas de Super Agui. Que legal. E você mencionou o Burriot, né, no início, que você é, Uhum. utilizou um pouco esse conhecimento que ele traz ali de um sentido de estética bem específico, assim, e que eu acredito que é um sentido bastante atual, e como ele mesmo fala no livro, de certa forma, a estética sempre foi relacional, né? A arte sempre foi Sim, relacional, assim. sim. E eu acho incrível esses movimentos que você faz, e como alguns outros artistas também, de amplificar essas relações através da realização artística em inúmeras formas, assim, né? Então a sua vivência pessoal, as suas relações pessoais também, a relação com outros, outros povos, a relação com a Uhum. viagem, a sua relação com a maternidade, tudo isso acaba pertencendo a esse desenvolvimento artístico que você vai fazendo, né? E o objeto de arte ele acaba sendo o resultado de inúmeras relações ao mesmo tempo, né? E eu acho muito, como eu falei no início, eu acho muito legal, assim, muito profundo essa maneira como você relaciona o seu ser com o desenvolvimento do seu objeto de arte, digamos assim, entre aspas, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como que você sente essa relação, em que medida isso é separável ou não, assim. Veja, muitas vezes que eu preciso criar alguma coisa, falando do meu processo criativo, né? Eu preciso me deslocar, assim, eu preciso enxergar a paisagem de uma maneira diferente, porque a gente acaba se acostumando, né, com isso Uhum, e se acostumando com o dia a dia, entrando em rotinas mesmo, né? Quando você vê, você está no automático. Então, uhum, eu tenho muito isso, assim, várias vezes que eu mudei de linguagem, mudei até a estética mesmo, falando, né? Mudei de estética. Eu comecei cores mais apagadas para cores super vivas, assim, foi porque eu fui afetada de alguma forma por essas relações, assim, né? Por uhum. exemplo, a cartografia da alma, ela vem depois que eu tenho essa vivência com os Rune Queens, assim, que eles são super coloridos, né? Super estilosos e coloridos, adoro. E mais. E essa história de colocar o corpo no processo, assim, né? Esse corpo que é o corpo artístico, que é o corpo mãe, que é o que antes era um corpo que não era mãe, ou agora é né? Tipo, essa questão da mulher também, questões da mulher sempre esteve presente mesmo antes de eu estudar arte mesmo, né? Porque antes enfim, gostava muito de frequentar, tinha uma produção, mas eu vou estudar arte mesmo nessa pós-graduação, né? E antes eu já tinha um trabalho que eu tirava fotos de mim mesma imersa na paisagem, então tinha essa coisa do autorretrato muito presente assim na minha construção. Uhum, Então, mais uma vez, né, falando de pensar o trabalho, né, que você vai repensando ele cada vez que você fala e acessando, né?
Uhum. Eu acredito que isso sempre esteve presente nesse processo de criação. O produto realmente, tipo, mesmo pintando agora, né, que tem essa coisa, a pintura tem toda essa carga, né, dentro da história da arte, eu preciso estar circulando, não só no ateliê, né, que é essa coisa de se fechar no ateliê e produzir, né? E relações são super importantes, tanto que quando eu vou criar alguma coisa e é bem, não sei como que é o processo dos outros artistas, mas sei lá, o próprio curador para mim é super importante no processo e eu vou acolher o que ele tem para me dizer, assim como parte da construção desse resultado, entendeu? Sim, Então, meu processo é bem relacional mesmo, não tenho como relação com a paisagem, relação com o entorno, as coisas que eu vivo, penso, assim, meu filho, né, agora, que já falei dele várias vezes, mas a maternidade me foi muito inspiradora, assim, sabe? O sim. processo da maternidade foi algo que, enfim, né, tipo, o milagre da vida, assim, acontecendo. Então, foi super inspirador para criar. Sim, a maternidade tem dessas, né, de aflorar um pouco também outras capacidades humanas, digamos assim, como a intuição, né, e muda mesmo a percepção sobre o mundo, assim, e isso como material artístico, assim, é algo muito profundo, né? Janete, a gente inverteu um pouco aqui a ordem, então quero fazer uma pergunta para você. Você mencionou um pouco da sua infância, né, que como ela está presente nesse seu trabalho. Então, eu queria que você Uhum. falasse, assim, então, o que fez e o que faz você se interessar pelas artes? Já está um pouco subentendido em tudo que você Uhum. disse, né, mas Tá. vamos tentar falar de uma forma mais direta e concentrada, assim. Eu acho que essa subjetividade que a gente perde muito também, mais uma vez, né, no dia a dia. E eu, quando crio relações, eu acabo aprofundando bastante, assim, né, falando da minha vida, me interessando por, pelas coisas que estão acontecendo, né, não só propriamente pelo trabalho em si, né, tipo, trabalho, trabalho. Uhum, E então eu gosto da arte porque, sei lá, quando você vai num museu, né, arte contemporânea, principalmente, às vezes é muito difícil de você se conectar com tudo que é feito, né? Mas quando você descobre o artista por trás fazendo aquilo que ele faz, é tão é, é tão genial, assim, porque é tão único, né? Então essas subjetividades realmente é o que move, né? Porque ser artista no Brasil, principalmente, é, é uma resistência, né? A gente está sim. aí, está trabalhando até para acreditar no que a gente faz, né? Porque Uhum, às vezes você tem a glória de cair, né, num gosto expandido, assim, né? Mas o artista em si, e essa subjetividade do artista, geralmente é uma resistência mesmo, né? Então, é, eu acho. A arte é muito interessante, eu nem entendo tudo sobre a arte, sabe? Eu me interesso muito mais pela vida do que pela técnica, pela, pelo produto, entendeu? entendi. Mas a arte e vida está bem presente mesmo no meu trabalho, assim, meu ateliê da minha cozinha, já me falaram assim, tome cuidado com isso. Não, mas eu tomo, pode deixar. Então, tipo, sabe, as coisas se misturam mesmo, né? Não saio de casa para trabalhar no ateliê, já fiz essa experiência algumas vezes, é bem melhor até, Uhum, né? Se consegue ter um foco maior na produção, mas geralmente eu tô aqui
na minha casa ateliê, assim, né? Então, arte e vida se mistura bastante e, e é isso. Não sei se eu respondi. Respondeu, e eu achei muito interessante isso que você fala sobre a arte como um modo também de criação de subjetividades, né? Pensando muito nesse sistema no qual a gente vive, né? Que é o sistema capitalista, por exemplo, assim, que é um dos sistemas que comandam as nossas vidas, né? E a arte vem muito, acredito também que ela vem muito nesse sentido de oferecer outros sentidos conceituais e sensíveis também em relação a sistemas que vão embrutecendo a gente enquanto ser humano, né? Então, é como se a criação da subjetividade, essas novas formas de subjetividade, elas fossem também, como você fala nesse termo resistência, uma resistência em relação a esse embrutecimento, ao qual parece que a gente está sempre sendo conduzido, assim, né? Um resgate da humanidade mesmo, vejo dessa forma, né? A partir do que você diz, assim, vem essa reflexão. E é isso, Janete, essa pintura aí que está atrás de você, você falou que é a capa do seu livro, né? É. A gente dá uma olhadinha nela. Então, ela é a metade, assim, da foto, né? Eu dei uma duplicada. Uhum. Ai, desculpa, gente. Eu dei uma duplicada nela, mas tem uma outra parte dela aqui também, que é essa foto original, né? Peraí. Essa outra metade da foto, né? E essa Uhum. daqui, elas estão compridas, assim, como um díptico, né? Eu separei aqui na exposição delas. Mas ela faz parte do livro, faz parte dessa performance que a gente fez lá na Praia Deserta. E na época também eu estava muito me conectando com essa cor aqui, que eu chamei depois de placenta, né? Uhum. E então ela está bem presente, assim. No livro eu falo bastante, sabe, sobre. Quer dizer, não falo bastante. O livro é bem curtinho, na verdade, assim. Ele deve dar. Ele é pequenininho, né? Mas ele deve dar umas 20, nem 20 páginas, acho que umas 15 a 4, assim, porque vai espaçando, tal. A gente diagramou de uma forma que vai espaçando bastante. Então ele é bem curtinho, né? Uhum. Então eu conto rápido, assim. Depois que ele ficou pronto, eu pensei assim que ele é até um curta-metragem, sabe? Se fosse um filme, assim. Uhum. Então a estética, né, meio borrada, parecendo uma pintura, faz parte de todas as fotos, né? Não tem umas fotos no meio que são as crianças com a pinhole, né? Deixa eu também falar um pouco da pinhole, porque tem bastante gente que não sabe o que é, né? Uhum. Pinhole é uma máquina de fotografia artesanal, né? Onde a lente é substituída por um furinho de agulha. Então, a abertura da câmera ela fica bem baixa, o que faz com que a velocidade do filme, né, que vai passar e imprimir a foto, tenha que ser lenta também para que entre bastante luz, né, já que é um furinho minúsculo de agulha, né, que vai Uhum. passar essa luz, né. Então a gente construiu, dá para construir, eu acho que é bem básico, né, construir em lata de Nescau, né, lata de latas, né. Uhum. E eu fiz também uma com filme colorido, 36 milímetros, né? Daí tem que dar uma pesquisada para quem não conhece, né? Mas você coloca dois filmes 36 milímetros um do lado do outro e a câmera tá nessa caixinha de fósforo. Então é muito bonitinho o processo, assim, a gente colocava na areia mesmo para apoiar, né, como tripé, porque precisava de tripé devido à velocidade. E mesmo assim, na agitação, tem muita fotografia que não saiu e eu coloco alguns resultados, né? Eu faço até um paralelo, assim, que eu achei que as preto e brancas elas ficaram bem fantasmagóricas, sabe? Parece que tem
em seres que se revelam ali. Uau! E tem uma única foto que é de um navio, que é foto de uma foto, entendeu? Que eu Aham. tirei em Paranaguá, tem um museu acho que é no Museu de Geografia, que conta a história do navio chinês que atracou em 1960 na ilha, que também é uma história super interessante, assim, eu não vou ficar dando spoiler. Tá bom, Janete. Maravilha, Janete, adorei conversar com você. É, eu escrevo texto crítico sobre obras de arte, né? Eu adoro essa Aham. conversa assim, com as obras tal, e colocar o texto no mundo como mais como uma contribuição para os diálogos sobre arte, né? Mas eu sempre digo Nossa, também que não tem maravilhoso. nada melhor do que o artista falando sobre o seu próprio trabalho. E eu quero conhecer o seu livro e quero saber também como que eu Sim, vou faço. enviar um para você. Ah, Hã? obrigada. E quem quiser, se alguém se interessar pelo livro, como que faz? Então, dentro do projeto de lei, né, a gente fez um site também, previu já esse site, né, para Uhum, poder distribuir. O livro também a gente fez esse projeto na época da pandemia, né? Então, tem uma exposição virtual no site, que é www.amboaesuperaguí.com.br. E também tem essa loja, né, que eu vendo o livro lá. Então, tem os livros dispostos na loja, como uhum. pode também vir até o ateliê, ou na Galeria Soma também é um ponto que pode ser retirado, tá? Maravilha, Janete, E eu assim como o adorei. site também, né, legal, Amboaê é um que não temos, né, significado para ela na língua portuguesa, e às vezes as pessoas não gravam, não sabem, não memorizam, né? E o que que Então é significa legal. Tamboaê? Então, nessas conversas com o Renato, que foi esse Caiçara, né, eu faço algumas perguntas para ele, assim, né? É, a gente fez essa entrevista, então ele é de origem de índios, né, de Guarani, e eu começo a perguntar alguns significados é, sobre o outro mesmo, né? Eu estava muito nesse estudo do Buriô, e Uhum. daí o Buiu fala muito sobre o outro, né? Quem é o outro? E eu tento explicar para o Renato, a gente fica ali numa conversa, e daí ele me fala que tem essa palavra amboaê. Ou eu falo para ele alguma coisa nesse sentido, assim, a gente chega nessa palavra amboaê, né? E daí, na minha cabeça era o outro, na cabeça dele, se eu não me engano, era cobra, sabe? Então a gente não tem um significado. Eu também não fui pesquisar, né, muito, assim, tipo, pegar sei lá, um dicionário, né, justo, assim, né, a Uhum. língua. Mas pretendo aí, numa segunda edição, acho que já estou querendo prever até uma tradução tupi-guarani, né? Acho que seria lindo, porque Sim. a gente adentra muito na história deles, assim, no livro, devido ao Renato, né, ter dado essa contribuição, ter esse grande encontro com o Renato, né? Durante o processo, ele trouxe muita coisa, assim, lendas, mitologia, bem bonito isso. Maravilha, Janete. Nosso tempo está acabando aqui. Foi rápido, né? Nossa, passaram 40 minutos. Janete, eu adorei conversar com você. Foi muito legal conhecer o seu trabalho, esse seu livro. Agradeço muito novamente. E o pessoal que ficou aqui também assistiu até o final, agradeço e um beijão para todos e até logo. Um beijo, Ana. Obrigada. Beijo.